afundar neste vale, porque Ele está com você. Quem crê que Deus está com ele, levante as mãos e fale, eu creio. Aleluia. Aleluia. Aplaude ao Senhor. Hoje está bom. O vale da sombra da morte era conhecido como um lugar terrível. Essa é forte. A situação em passar pelo vale da sombra da morte era uma coisa terrível. Ninguém quer passar pelo vale da sombra da morte. Mas quando tinha que passar, era um lugar terrível. Quem quer passar pelo vale da sombra da morte? De saber que o próprio nome já condena. O próprio nome já induz a pessoa a morrer. O próprio nome já fala que vai morrer. É aquele lugar terrível. Eu não sei a sua situação. Talvez a situação que você esteja vivendo é uma situação de horror. É uma situação terrível. Talvez a situação que você esteja passando, muitos olham para você e não vê esperança para você sair. Outros olham para você e vê que não tem nem solução para você mais. Quantas pessoas passam pelo vale e outros que estão próximos e falam, não tem mais jeito, não tem mais solução, você não vai conseguir, porque o lugar, ele é terrível. Amado, eu vou dizer para você uma coisa, se você estiver passando por um vale, olha, eu vou dizer para você, a sua vitória vai ser muito grande, a sua vitória vai ser grande, porque é no vale que Deus prova o homem, é no vale que tem batalha, é no vale que alcança a vitória, é no vale que nós contemplamos a glória de Deus, e é no vale que nós derrubamos os maiores gigantes da nossa vida. Sabe por que eu vou falar profeticamente? Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas foi no vale de Etá que Davi derrubou o gigante. Amém ou não amém, gente? E se você está enfrentando um gigante na sua vida, no vale da sombra da morte, hoje você vai derrubar esse gigante que você está enfrentando, porque o Golias, ele foi feito para ser derrubado, e nenhum Golias na nossa vida, ele vai ficar de pé, porque é a ordenança de Deus, que nós derrubaríamos os gigantes da nossa vida. E o gigante Golias caiu no vale de Etá. Então significa que nós vamos derrubar gigantes. E no meio das provações, no meio das lutas, das guerras, das batalhas, no meio de tantos problemas, que nós vamos derrubar os gigantes. Vale da sombra da morte significa outra coisa também. Significa estar em adversidade, em uma situação espiritual. Vamos analisar essa parte. Talvez, meu amado, você esteja passando uma situação adversa, espiritualmente. Você consegue contemplar que os problemas da sua vida, às vezes nem é físico, os problemas da sua vida, às vezes nem é natural, mas ele passa a ser espiritual. Então você consegue contemplar que você está passando por uma situação adversa, espiritual. E você não vê saída. Tenta correr para lá, tenta correr para cá, e você não consegue sair deste vale. Tudo que você está fazendo para sair deste vale, não acontece nada. Você faz isso, faz aquilo, participa e faz outra coisa, e vai e busca e clama, mas parece que você está cada vez entrando profundamente, e entrando cada vez mais no vale da sombra da morte, e não tem nada que faça você sair, porque a situação é espiritual. Mas nessa noite eu quero dizer para mim e para você, nós vamos sair do vale da sombra da morte. Quem crê? Só os que creem, levante as mãos. Os que não creem, não levanta a mão nenhuma. Mas os que creem, levante as duas e fala, eu creio. Qual é a situação que você esteja vivendo? Que situação que você está vivendo? Ela é espiritual? Porque está no meio de um vale da sombra da morte, está em luta, em provação, está em guerra, está cada vez mais buscando um meio de sair. E Deus não privou, preste atenção, Deus deixou Davi, um dos maiores reis, passar pelo vale, na luta familiar, na luta espiritual,
na luta conjugal, na luta de diversidades que ele tinha. Mas Deus foi com ele. Deus olhou para ele e o tirou de lá. Deus olhou para o salmista Davi, o grande profeta, estendeu as mãos dele e arrancou ele de lá. Deus olhou para ele quando ele estava no meio da provação, no meio da luta, no meio daquele fogo total de provações das mais variadas possíveis. É mulher, é filho, é reino, é amigos, é o outro rei o perseguindo. Na hora dos problemas, Deus olhou para ele e Deus o tirou do meio do vale da sombra da morte. Só restava para ele a morte, mas ele acreditou em Deus. Talvez na sua vida também, a única coisa que você pensa é em morrer, mas não faça isso, e nem pense, porque em Deus ainda há solução. Aleluia. Em Deus, as mais lutas e os mais problemas adversos que nós passamos. Eu passei uma situação desta há muitos anos atrás, pelo vale da sombra da morte. A única coisa que me restava era fechar. A única coisa que me restava era assumir. Mas eu peguei firme e acreditei que Deus podia me tirar do vale da sombra da morte, porque é promessa de Deus. Deus não deixa ninguém morrer no vale da sombra da morte. Deus livra se ele acreditar. Talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte, e você olha, não tem mais esperança, você caminha, você luta, você faz campanha, e sim, tudo isso tem validade sim, e tem um peso muito grande no mundo espiritual, e tudo que você faz para sair do vale da sombra da morte, não é em vão, é no vale que Deus fala com o homem. Eu lembro-me do vale de Jaboque, quando Jacó lutava com aquele anjo, lutava mesmo com aquele anjo, porque ele não queria viver naquela pobreza, naquela miséria, ele lutava mesmo com o anjo, no vale de Jaboque, é no vale que você aprende a lutar, e para vencer, é no vale que nós aprendemos a lutar, para guerrear, para vencer. É no vale, se você está passando por algum tipo de vale na sua vida, lute, guerreie, não desista. Jacó não desistiu, Davi não desistiu, sem falar de Jó, que passava pelos vales da vida, que acumulou-se 3 vales: o vale familiar, o vale financeiro e o vale espiritual. Qual vale que você está enfrentando? Jó passava por esses problemas, acumulando 3 vales na vida, 3 vales espirituais. A esposa olhava, amaldiçoa este teu Deus e morre. Ele sabia que era o vale, ele acreditava. Na hora da miséria, da pobreza, aí que Deus vem com a tua mão de poder e abençoa o homem. Quando ele crê que está no vale, Deus vai livrar. Jó acumulou 3 vales: o vale familiar, o vale financeiro, o homem mais rico da face da terra da época. Quantas fazendas, quantos gados, e de repente perde tudo, e começa a passar pelo vale da sombra da morte. Um grande profeta, um dos maiores profetas para mim, e começa a passar pelo vale da sombra da morte. A mulher fala, amaldiçoa teu Deus, e morre. Não tinha mais nada para comer. O vale da sombra da morte na área da saúde afetou ele profundamente. Acumulou tantos vales na vida, mas ele tinha esperança em Deus. Ele tinha esperança e sabia que Deus podia devolver tudo para ele. Ele estava passando por um vale da sombra da morte financeiramente. Ele estava passando pelo vale da sombra da morte familiar. No da sombra da morte, ele estava passando na área da saúde, que pegava até um caco de telha para se raspar, de tanta enfermidade, e era lepra que ele tinha. Não era dor de cabeça, não era enxaqueca, não era uma diarreia que era curada, não, era uma doença maligna, infernal. Era uma situação espiritual.
um vale da sombra da morte, no meio da saúde. Mas ele acreditava, ele confiava, igual Davi acreditou que Deus era poderoso. Talvez você esteja enfrentando um vale da sombra da morte na sua área financeira. Quando eu falo de área financeira, eu lembro daquela viúva de Serepta que não tinha nada para comer. Nada, que situação adversa. Que vale, que não tinha nada para comer, gente. Isso é um vale que você olha, o que eu vou comer hoje? Não tem nada. E quando tinha, era farinha misturada com óleo. Que situação de ter uma família para se alimentar com farinha e óleo. Que situação adversa. Quanta miséria na viúva de Serepta. Mas ela acreditou que aquele vale ia passar. Ela acreditou que aquele vale ia passar. Ela não ia morrer naquela miséria. Aí Deus enviou o homem de Deus e fez um prodígio na casa dela. Eu quero dizer para você, o vale que você esteja passando, Deus vai enviar o homem de Deus e vai te abençoar. Você não vai morrer de fome. E a mulher cananeia então, que comia do farelo, irmãos, ela comia do farelo de pão. Que situação, gente, era uma ser humana. Era uma pessoa que servia a Deus. Pessoa igual a mim, igual a você, que alimentava, que vale. Alimentava dos farelos. Tem aquele farelinho lá em casa que às vezes a gente joga fora. Ela parte o pão com a faca. A pessoa parte o pão com a faca, sobra o farelo. Lá em casa faz isso comigo também. Hoje a gente faz isso. Pega, eu vou comer isso aqui para quê? Tem o pão ali, pega e joga fora. Ela comia. Alimentava-se constantemente desse farelo de pão. Mas ela teve um encontro com Jesus. Se você está passando por um vale da sombra da morte, na sua área financeira, Jesus quer encontrar com você hoje. Eu não sei a sua situação, Jesus quer encontrar com você hoje. É hoje que Jesus quer encontrar com você. É hoje. E aquela mulher que não tinha, né? Onde enterrar os seus filhos? O que você faria no meio de um vale da sombra da morte? Se seu filho morresse e não tivesse lugar para enterrar o seu filho, a prefeitura não apoia, o tal lugar é muito caro, não tem onde enterrar, não tem condições de enterrar, e fica ali olhando o filho em decomposição, 5 meses. 5 meses olhando para o filho. Verme, cheiro, podridão. Mas ela acreditou, aleluia, aleluia, ela acreditou, e a crença dela, a confiança dela, chegou até o rei. Amado, se você acreditar no seu problema que você está passando, na adversidade, se você acreditar, a sua oração vai chegar até o rei. Aleluia. E o rei fala assim, olha, vai lá e enterra os filhos dela. Vai lá, pega e enterra os filhos dela agora. E vai lá, enterra. E deram para o filho dela um enterro digno. Sabe por quê? Porque ela acreditou no meio do vale. No meio do vale da provação, ela acreditou. No meio do vale da provação, ela acreditou. No meio do vale da sombra da morte, ela creu. E quando passamos pelo vale da sombra da morte, a primeira coisa não é desesperar. A primeira coisa não é buscar em alguém. A primeira coisa não é agir por ele próprio. A primeira coisa não é fazer o que vem na teia. A primeira coisa não é ficar desorientado. A primeira coisa é confiar em Deus.
Porque se eu passo pelo vale da sombra da morte e creio, Deus é fiel e poderoso, Ele tem ouvido, Ele escuta a minha oração. Qual o vale que você está passando? Qual a luta que você está enfrentando? Qual o problema que você está enfrentando? Saiba de uma coisa, meus amados, nesta noite, nós vamos sair deste vale, nesta noite, nós vamos sair deste vale da sombra da morte. Você não vai morrer neste vale, porque nós vamos hoje sair deste vale e vamos contemplar a glória de Deus. Eu tenho certeza, quanto maior é o vale, maior é a bênção de Deus. E eu quero bênção. Quem quer bênção aqui, levante as mãos e fala: eu quero. Sem falar dos problemas familiares. Jó, por exemplo, acumulou 3 vales, 4 vales. Talvez você esteja passando por um vale da sombra da morte na sua família. Quando eu falo assim de família, tem tantas coisas para falar, mas nosso tempo é pouco. Mas vamos incrementar uma história. E eu gosto muito da história de Ruth, Noemi. Vem-me à cabeça, morte na família. Noemi, casada, o esposo morre. Com 2 filhos, ela fica sozinha. Com 2 filhos, ela fica sozinha. Mas ela confiava em Deus. Amado, se você está sendo abandonado pela sua casa, pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa, por alguém da sua casa, confia, acredita que Deus faz o sobrenatural. O esposo morre e ela fica sozinha, com 2 crianças. Imagina sozinha uma viúva alimentando um casal de homens. Agora já era adulto e casam. Depois morre também os 2 filhos. E ela fica naquele vale da sombra da morte, na área da família. As noras, sozinha agora com ela. E ela enfrenta, além do vale da sombra da morte, ela passa também pelo vale da miséria, da pobreza, da escassez. Ela passa também pelo vale do nada. Miséria, fome. Que os donos das fazendas iam arrancando espiga de milho e ela ia pegando os caroços de milho para comer. Estranho notar que às vezes sobra comida na nossa casa e nós jogamos fora. Sobra um pedaço de pão e nós colocamos no lixo. E essas mulheres alimentavam de grão. Gente, é grão de milho. É coisa que dá para passarinho, para galinha, para galo. E ela estava catando milho para comer. É claro que ela tinha o preparo, mas era uma situação de miséria, de pobreza, de escassez. E Deus olha para aquelas 3 mulheres. E sabe o que aconteceu? Ela casou com o rei. A nora casou com o rei. Aleluia! A nora casou com o rei. A nora casou com o rei, gente. Era a mão de Deus, era o ouvido de Deus, era o poder de Deus. Ela creu. Está passando pelo vale da sombra da morte da família. Crê somente, acredite, Deus muda. Ela casou com o rei. Ruth casou com o rei. Sabe o que é isto? Confiar no vale. Confiar, acreditar. Está passando por vales. Creia. Deus muda. Deus faz.
Jó estava emperebado, Deus o curou. Jó estava cheio de problema, Deus deu. Estava com miséria, Deus deu. É no vale que nós temos as nossas provações vencidas. É no vale que eu derrubo o gigante. É no vale que eu falo com Deus, e Deus envia o anjo e fala comigo, e eu luto com o anjo, e o anjo não vai, enquanto o Senhor não me abençoar. Eu creio que nesta noite Deus vai mudar a minha vida, vai mudar a sua vida. Eu vou sair deste vale, seja ele físico, espiritual, material, familiar. Eu vou sair deste vale. Eu não vou ficar no vale da sombra da morte. Vale não foi feito para mim nem para você. Não, muito pelo contrário, porque se eu for enfrentar o vale, eu vou crendo, igual Davi acreditou, igual Ruth creu, igual Jacó acreditou, igual esses homens de Deus acreditaram, mas venceram os vales da sombra da morte, porque creram. Eu quero transmitir para você nesta noite: creia, você deve crer. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, nas mais variadas áreas que há nessa terra, creia. O vale da sombra da morte, na área de doença, de saúde, você vai vencê-la, é só você crer. E eu não vou mais comer migalha que cai da mesa do outro. Eu não vou mais comer milho. Muito pelo contrário, eu terei um lugar para enterrar o meu filho e o meu outro filho. Eu terei um lugar, porque Deus vai nos abençoar. E eu não vou morrer no vale. Vale não foi feito para mim. Eu não sou ovelha desgarrada. Eu não sou ovelha fugitiva. Eu sou curado. Eu sou sarado. Vale não é o lugar, meu lugar jamais. Vale também não é o seu lugar. Se você está passando por um vale, a nossa ordem profética é: saia deste vale, saia desta ruína, saia da situação adversa, saia desta luta, deste problema. O vale não foi feito para você. Pode durar um pouquinho. Dói. Machuca. Mas Deus, Ele é comigo. O Senhor está comigo. Esta enfermidade não é minha. Esta luta financeira não é minha. Este problema não é meu. O meu CPF não pode mais ficar no vale da sombra da morte. O meu CNPJ não pode ficar no vale da sombra da morte. Tem que sair. Se você está passando por uma situação assim, tira o teu CPF de lá. Tira o seu CNPJ de lá. Se a tua empresa está no vale da sombra da morte, tem que sair de lá. A sua família tem que sair de lá. A sua casa tem que sair de lá. A sua área espiritual tem que sair. Aleluia. Não vou deixar o que me pertence. Não vou deixar o que é meu no vale da sombra da morte. Me tornarei um pastor e vou tirar de lá tudo que me pertence. Faça isso também. Deus tem muito mais para você. Eu não sei a sua situação, o vale que você esteja passando, mas hoje, nesta noite, eu sinto a glória de Deus aqui, e ela é real, é verdadeiro, ela é profética. Você não foi feito para passar por este vale, permanecer neste vale, mas se está neste vale, saia dele hoje. Saia dele hoje. Saia dele hoje. Você não vai morrer no vale. Você não vai. Porque eu tenho certeza, se você acreditar, você vai sair dele. Vai sair dele. Vai sair dele. O teu negócio não vai mais ficar no vale da sombra da morte. A sua família não vai. Você não vai. A sua casa não vai. Então eu falo para você, saia dele. Aleluia. Nessa noite, eu não sei qual vale que eu quero ficar. Se é no vale de Etá, para derrubar gigantes, vencer as batalhas, vencer os reinos, as guerras, ou no vale de Jaboque, lutando com o anjo, guerreando, aprendendo, mas no vale da sombra da morte, eu não quero ficar não. E não vou deixar o que me pertence lá também não.
porque eu vou me adequar a ficar no vale de Etar, e vou também me adestrar em ficar no vale de Jaboque. Eu vou orando, vou jejuando, e eu vou para o vale de Etar, e vou derrubando as lutas, os problemas, os gigantes, as diversidades da vida. Mas no vale da sombra da morte, eu não fico, porque se eu ficar, eu serei consumido pelo vale da sombra da morte. Mas eu quero muitas vezes ficar no vale de Jaboque, lutando com o anjo do Senhor, orando, jejuando e buscando. E quando eu passo pelo vale de Etar, eu derrubo o gigante que está tentando me empurrar para o vale da sombra da morte. Se você está enfrentando um gigante na sua vida, que está querendo te empurrar